os nossos corações ao coração dele? Pai, nós te agradecemos por essa noite. Que o Senhor esteja conosco aqui. Que não haja impedimentos para o teu agir aqui, Pai. Que os corações estejam abertos, os ouvidos atentos. E que o teu nome seja glorificado, Pai. Tira todo o sono, toda distração. E que a resposta dos céus possa alcançar as nossas vidas hoje. Obrigado, Pai, por tudo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Imaginem se todos os seus problemas emocionais e todas as guerras que você passa na vida espiritual, se tudo isso estivesse à mostra em seu corpo. Já pensou? Como que você andaria pelas ruas se tudo quanto é guerra dentro de você estivesse exposto no seu corpo? Como é que você andaria pela rua? Como que você estaria hoje? Já parou para pensar sobre isso? Com algumas pessoas a gente consegue perceber que acontece. Porque você já viu aquelas pessoas que vivem fragilizadas, vivem doentes, você consegue perceber que muitos desses problemas que ela passa nem é do corpo, é da mente. E muitos desses problemas muitas vezes não é do corpo e não é da mente, mas é do espírito. Mas se você reparar uma coisa, muitas pessoas passam por grandes guerras emocionais e espirituais, mas a gente olhando para o exterior dessas pessoas, a gente não consegue enxergar. Existem pessoas que você olha, é uma beleza só. Pessoa bonita, alinhada, cabelo feito, barba feita, procedimentos estéticos em dia, um monjaro está comprado, está tudo perfeito. Você olha o exterior, você não consegue acreditar que essa pessoa tem problema. O exterior dela está perfeito, mas por dentro está tudo errado. O exterior está bonito, mas por dentro está tudo destruído. E talvez você pense assim, pastor, mas acontece isso com pessoas que vêm na igreja? Muito. Acontece demais. O próprio Jesus, ele falou isso com os religiosos em Mateus 23. Em Mateus 23, Jesus é muito claro com os religiosos que eram posudos, que eram aqueles que achavam que eles estavam alinhados a Deus. E Jesus fala para eles, olha, ai de vocês, mestres da lei e fariseus, vocês são hipócritas. Pois vocês são como sepulcros caiados. São bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e todo tipo de imundícia. Jesus, ele bateu naquelas pessoas que por fora elas estavam bonitas. Eram religiosas, estavam todos os dias no templo, nas sinagogas. Mas Jesus falou, olha, vocês são muito bonitos por fora, mas por dentro eu conheço vocês. Eu sei que não está nada bom dentro de vocês, eu sei que por dentro vocês estão como sepulcro caiado. Você sabe o que é sepulcro caiado? Já viu quando você vai no cemitério e a pessoa está enterrada lá em volta, tem aquele cal bonitinho, tem uma lápide, aqui jaz fulano, né? E aí tem lá uma lápide, tem uma florzinha, um negocinho bonitinho, por fora, meu Deus. Você vai naquele cemitério Jardim da Saudade, é coisa linda, bonito, né? Por fora, uma beleza, por dentro tem morte, tem carne podre, tem tudo o que a gente nem quer ver, não quer nem enxergar, não quer nem sentir o cheiro. E, queridos, falando sobre isso tem preocupado demais, sabe por quê? Com o aumento da influência das redes sociais na nossa vida, sabe o que tem acontecido? Muitas pessoas têm se preocupado muito mais com o seu exterior do que com o interior. E isso eu não estou falando só de beleza e de autocuidado, não. Eu estou falando de todas as áreas da vida. Porque você olha às vezes nas redes sociais um casamento, você fala assim, cara, que casal bonito, que família linda, tá tudo dando certo para eles. No Instagram a foto é linda, tá todo mundo bem arrumado, bem vestido, sorrindo. Mas quando você vai ver a realidade no dia a dia, essas pessoas estão sangrando dentro de casa. Essas pessoas estão passando dificuldades terríveis dentro de casa. E a gente fica muito focado o quê? No exterior. Eu conheço pessoas que na rede social, elas são extremamente bem-sucedidas. Você olha, a pessoa está com um carrão. Mas quando você vai ver a realidade, aquele carro nem é dela. A pessoa aproveita algumas oportunidades
para poder dizer que ela é muito rica, para ela ser mais influente. Ela busca influência por conta das mentiras que ela demonstra na rede social. Pastor, e qual o problema disso? O problema disso é que tem muita gente que fica com inveja de coisas que não existem. O problema disso é que a gente às vezes está muito preocupado com o exterior e a gente começa a achar que a nossa vida está tudo errado, está tudo ruim e está tudo muito ruim. Tem vida de muita gente que está mesmo. Mas a gente precisa compreender que precisamos tomar uma decisão hoje. Nós precisamos parar de olhar para a vida dos outros e começar a pensar em endireitar a nossa vida. Nós precisamos acertar as nossas vidas. E hoje eu quero trazer um texto com vocês sobre um milagre de Jesus, onde Jesus de fato endireitou a vida de uma mulher. A vida dessa mulher era ruim exteriormente falando e muito pior interiormente falando. A vida dela estava com um problema muito grande, mas ela teve um encontro com Jesus. E por conta desse encontro, Jesus endireitou a vida dela. E aquele mesmo Jesus que endireitou a vida da mulher encurvada, ele está aqui essa noite para dizer que quer endireitar a sua vida. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 13. Nós vamos ler a partir do verso 10. Eu quero pregar hoje sobre a mulher encurvada. E o tema é esse aqui, ó. Jesus pode endireitar a sua vida. Você acredita nisso? Amém? Lucas, capítulo 13. A partir do verso 10, Lucas 13, a partir do verso 10. O texto diz o seguinte para a gente. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que ela mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então, lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curado nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou seu jumento do estábulo e o leva dali para lhe dar-lhe água? Então essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por longos 18 anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados. Mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Amém. Queridos, esse texto é um texto que muita gente nem conhece. Aliás, é a primeira vez que eu prego sobre esse milagre de Jesus. O milagre de Jesus a uma mulher encurvada. Qual é o contexto aqui? Jesus estava na sinagoga num sábado ensinando, falando acerca das coisas do reino. Quando de repente aparece uma mulher encurvada, e a Bíblia vai dizer para a gente que essa mulher, ela estava aprisionada por espíritos imundos havia 18 anos. 18 anos essa mulher anda encurvada. Você sabe o que é encurvada? Aquela pessoa que anda, né? 18 anos essa mulher está sofrendo, e o texto é muito claro dizendo que era demônio. Era problema espiritual. Essa mulher aparece na sinagoga. Quando Jesus olha para essa mulher, Jesus fala: mulher, você está liberta. Você está liberta disso que está te aprisionando. E Jesus chama essa mulher, impõe as mãos sobre ela, e Jesus começa a orar, e essa mulher, ela é endireitada, antes curvada. Mas depois que Jesus ora por ela, essa mulher, agora, ela está normal. Ela fica normal. Ela volta para a origem, para o jeito que Deus tinha feito ela. E o povo fica atônito com aquilo, o povo fica desesperado quando vê esse grande milagre. Mas o chefe da sinagoga, sabe o que ele faz? Ele começa a reclamar, ele fala assim: vem cá, vocês têm 6 dias para vir aqui, para poder viver o milagre. Só que vocês vêm logo no sábado.
Por quê? Para o judeu o sábado era sagrado. Tudo que configurava trabalho para eles era proibido. Por quê? Porque o judeu guarda o sábado. Só que ele estava reclamando, falando, olha, por que vocês não vêm ser curados nos outros dias da semana? Vocês vêm logo no sábado. Quando Jesus ouve isso, Jesus fala, cara, vocês são hipócritas. O que vocês estão falando é bobagem, sabe por quê? Porque vocês têm animais, vocês têm bois, têm jumentos. Quer dizer então que vocês não levam os jumentos, os bois de vocês para beber água no dia de sábado? Quer dizer que isso não configura trabalho. Mas essa mulher, uma filha de Abraão, que precisa de uma intervenção minha, ela precisa de uma cura, ela precisa de libertação, quer dizer que eu não posso fazer? Jesus chama a atenção desses religiosos e eles ficam tudo sem graça. Eles ficam, poxa, viram a bobagem que eles estavam falando. Só que a Bíblia diz que o povo fica muito feliz por conta do milagre que Jesus tinha feito na vida daquela mulher. Queridos, essa história, ela tem muitos pontos importantes que pode nos ensinar hoje que de fato Jesus quer endireitar as nossas vidas. Você pode ter certeza que você que entrou por essas portas, você tem algo na sua vida que precisa ser endireitado. Todos nós temos algo na nossa vida, na nossa história, que precisa ser endireitado por Jesus. E o mesmo Jesus que endireitou a vida dessa mulher, Ele está aqui hoje para endireitar as nossas vidas. Pastor, o que nós aprendemos com essa história? Primeiro, nós aprendemos que Jesus, Ele sempre localiza o sofredor. A primeira coisa que a gente aprende aqui é que os olhos de Jesus estão sempre localizando aquelas pessoas que precisam da sua intervenção. Porque os versos 11 e 12 vão dizer para a gente: e ali, uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente, havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma nenhuma podia endireitar-se. Sabe o que é interessante? É que quando você está passando por alguma situação, quando nós estamos passando por algo ruim, muitas vezes as pessoas falam, não, olha, a tua vida é assim porque você tomou decisões erradas na sua vida. Olha, você tem vivido isso, experimentado isso na sua vida, não é por acaso. É porque existe uma tal de maldição hereditária e você está pagando o preço pelos seus familiares. Olha, você não tem como endireitar a sua vida, porque a sua vida está muito bagunçada. Muitas vezes nós ouvimos discursos como esse. Muitas vezes. Mas quando a gente lê o texto aqui, o texto vai dizer para a gente que essa mulher tinha um problema sem de modo algum poder endireitar-se. Ou seja, ela por si só, ela não conseguiria consertar a sua vida. Ela por si só, ela não conseguia andar de uma maneira normal. Se ela fosse esperar por ela, por uma intervenção dela, nada iria acontecer na vida dela. Ela ia morrer da mesma forma que ela estava naquele tempo. Mas sabe o que é interessante, queridos? Essa mulher aparece na sinagoga e Jesus avista essa mulher. Muitas pessoas que estavam na sinagoga precisavam de um milagre do Senhor, sim ou não? Com certeza. Todo mundo ali tinha uma causa que precisava da intervenção do Senhor. Todo mundo tinha, mas essa mulher está 18 anos sofrendo. Essa mulher está pagando um preço por 18 anos. E talvez você que entrou por essas portas e está aqui hoje me ouvindo, você deve pensar assim, pastor, 18 anos não é nada, porque eu já estou mais de 20 passando por dificuldade. Que bom que você entrou, porque hoje pode ser o dia final desse sofrimento na sua vida. Você precisa acreditar que o mesmo Jesus, Ele está aqui e Ele pode mudar a sua realidade hoje. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui é que os olhos de Jesus estão atentos para aqueles que estão sofrendo. Jesus está sempre localizando o sofredor. O diabo, ele faz com que a gente viva uma vida de humilhação. Imagina a cena dessa mulher, 18 anos, caminhando, olhando para o chão. 18 anos sem poder esticar as costas, sem olhar para o céu, sem ter uma expectativa de um futuro melhor. 18 anos passando por dificuldades físicas, emocionais e espirituais. 18 anos pagando um preço que ela nunca escolheu pagar. Talvez por suas brechas espirituais aconteceu. Mas sabe qual é a boa notícia? É que o encontro com Jesus mudou a vida dela.
Um encontro com Jesus, Jesus muda tudo, mudou a realidade dela. Agora ela não está mais sofrendo. Por quê? Porque Jesus mudou a vida dela. Jesus é mestre em fazer com que os momentos de dor sejam transformados em testemunho, para que o nome dele seja glorificado. Queridos, quando a gente olha para a vida dessa mulher, a gente percebe que essa mulher, ela não somente sofria dores físicas, mas eu fico imaginando que a baixa autoestima era algo latente na sua vida. Eu tenho certeza que essa mulher não tinha mais sonhos, perspectivas de um futuro bom. Ela não tinha esperança de uma vida melhor. Ela não somente estava encurvada fisicamente, mas ela estava encurvada emocionalmente e encurvada espiritualmente. Ou seja, a vida dela estava toda encurvada, estava tudo errado. Talvez você pense assim, pastor, parece que a vida dessa mulher é o resumo da minha vida em 2025. Minha vida ficou uma bagunça em 2025. Está tudo errado. Em 2025 eu paguei um preço muito alto por algumas decisões que eu tomei. Minha vida ficou encurvada. E eu entrei o ano de 2026 sem uma expectativa de ser um ano de fato extraordinário, de ser um ano melhor, de ser um ano em que eu possa romper em algumas coisas da minha vida. Querido, deixa eu te falar uma coisa, em nome de Jesus, comece a crer que o ano de 2025 foi um aprendizado para você, para que você possa de fato entregar a sua vida nas mãos de Deus, viver os planos de Deus, para que em 2026 você possa romper em muitas áreas da sua vida. Acredite nisso. Deus não está aquém do seu sofrimento. Deus não está despreocupado com aquilo que você está sofrendo, não. Ele está preocupado, Ele se preocupa com você. Ele tem visto o seu sofrimento. Talvez você pense, pastor, será que vê mesmo? Vê. Deus está vendo tudo que você tem passado. É interessante que naquele tempo, sabe o que as pessoas pensavam quando via alguém com alguma dificuldade física? As pessoas achavam que era um castigo divino. Ou que a pessoa fez alguma coisa de errado, ou que os seus pais fizeram, era geracional. Mas sabe o que é interessante também? Que essas pessoas, elas muitas vezes nem eram notadas na sociedade. Já viram a Avenida Paulista, num dia de semana, lotado de gente, para lá e para cá? E aí você imagina aquela quantidade de gente indo e voltando, e você andando como se não tivesse ninguém à sua volta. Porque você não é notado por ninguém. Ou você está lá na Praça 15, lá no centro do Rio, gente para tudo quanto é lado, e você se sente sozinho, abandonado. Era exatamente assim que essa mulher se sentia. Era exatamente assim a forma que essa mulher vivia, porque para a sociedade, ela não valia nada. Ela era pecadora e estava pagando um preço muito alto pelos seus pecados. Mas qual é o olhar de Jesus para tudo isso? Jesus, quando avista ela, fala, vem que hoje eu quero mudar a tua vida. Vem que hoje eu quero refazer essa história. Vem que hoje eu tenho uma boa notícia para você. Vem que hoje eu tenho um projeto de restauração para a sua vida. Vem que hoje eu acabo com o seu sofrimento. Vem que hoje eu tenho novidade de vida para você. Vem que hoje eu preparei um tempo extraordinário para mudar a sua história. Porque eu estou atento aos seus sofrimentos. Você tem sofrido e eu tenho visto cada um dos seus sofrimentos. Jesus viu essa mulher quando ninguém via. Não pense você que Jesus não está vendo o seu sofrimento. Jesus vê e Ele tem uma saída para a sua vida. O olhar compassivo de Jesus chama atenção, sabe por quê? Porque essa mulher não grita. Essa mulher não faz escândalo. O Rafael falou do cego Bartimeu. O que o cego Bartimeu fazia? Ficava gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele ficava chamando a atenção. Mas essa mulher não grita. Ela está quietinha no seu sofrimento. Às vezes, você pensa que não vale a pena ficar quietinho no seu sofrimento, porque senão você não vai ser notado. Existe alguém que está notando até quando você está calado.
Existe alguém que está no teu quarto quando você está chorando. Existe alguém que está do teu lado quando você está passando os piores momentos da sua vida. Existe alguém que está com você no colo quando você pensa que está sozinho. Existe alguém que está segurando na sua mão quando chega o luto, quando chega a notícia triste, quando chega a adversidade. Existe alguém que nunca te abandona e o nome dele é Jesus. Mas pastor, por que ele ainda não me curou? Se os olhos dele estão atentos ao meu sofrimento, por que ele ainda não teve um movimento de intervenção na minha vida? Por que ele não libertou a minha família? Por que ele não me ajudou na minha vida financeira? Queridos, eu de verdade eu não sei. Eu não sei. Mas você, de repente, já foi alertado por ele que precisa dar alguns passos diferentes dos passos que você tem dado. Existem algumas renúncias que você precisa fazer para acessar o seu milagre. Você sabe disso. Ou talvez ainda não é o tempo, porque o nosso tempo é muito diferente do tempo de Deus. Nós somos imediatistas, nós não gostamos de sofrer, e está tudo bem com isso. Mas existe o tempo certo, determinado por Deus, e aquilo que Ele disse que vai acontecer na sua vida, pode comemorar, porque já aconteceu. Ele não está aquém dos seus sofrimentos. Ele não está indiferente com os seus sofrimentos. Por mais que o homem diga para você, não pode, Jesus diz, já aconteceu. O que é que está encurvado na sua vida hoje? O que está encurvado na sua vida hoje que precisa de Jesus para endireitar? Você sabe, e Ele também sabe. Chegou o dia, se você de fato colocar toda a sua expectativa nele, o seu coração nele e confiar nele, já aconteceu, parabéns, você sai daqui diferente hoje. Amém? Eu creio nisso. Mas em segundo lugar, o que nós aprendemos com essa história? Nós aprendemos que não podemos desistir de ter a nossa vida endireitada. Pastor, por que isso? Porque tem muita gente que sabe que Jesus pode endireitar, mas tem muita gente que já desistiu, já abriu mão de ter sua vida endireitada, já não tem mais perspectiva de que vai acontecer, já não tem mais fé, já não acredita mais. Mas olha para o texto diz para a gente o que aconteceu. Verso 10 diz, certo sábado Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente, havia 18 anos. É interessante que essa mulher vinha sofrendo há 18. No terceiro ano ela não podia desistir? No primeiro, fala assim, estou sofrendo um ano já. Minha vida não vai mudar nunca. Eu vou desistir. Eu vou fazer o que Elias fez, vou para a caverna e vou ficar lá. Não vai acontecer na minha vida. Acontece na vida do meu vizinho, acontece na vida do meu amigo, acontece na vida de um parente, acontece na vida de todo mundo, mas na minha não acontece. Esse é o pensamento de muita gente. Você que está aqui me ouvindo, você entrou com esse pensamento. Está tudo acontecendo de bom na vida dos outros, mas na minha, nada. Mas essa mulher, ela mostra para a gente que mesmo depois de sofrer 18 anos, ela não desistiu de ser endireitada. Porque ela estava onde? Ela foi para a sinagoga. Ela poderia estar lá no Viaduto Negrão de Lima, no baile charme, mas ela estava na sinagoga. Ela poderia estar no pagode, que tem aqui na Vila São Luís, que é muito legal, que muita gente vai, mas ela estava na sinagoga. Ela poderia estar tomando uma cervejinha gelada com uma galera que é show de bola, mas ela não estava. Ela estava na sinagoga. Tem muita gente que quer ser endireitado, mas vive bagunçando ainda mais sua vida. Tem muita gente que fala, eu quero que Deus endireite minha vida. Comece a se endireitar você. Comece a entender que Deus tem poder para fazer essa obra, mas você precisa fazer a sua parte. Essa mulher foi para a sinagoga, por quê? Porque Jesus estava lá. E onde Jesus está, tudo muda. Existem ambientes que a gente não pode pisar mais. Existem lugares que Deus nos arrancou de lá para a gente nunca mais pisar lá. Por quê? Porque Ele tirou a gente de lá. Porque Ele quer endireitar a nossa vida. Ele quer endireitar a nossa vida.
essa mulher poderia muito bem ficar com as dores dela, trancadinha, fechadinha no mundinho dela, mas ela sabia que existia um ambiente de milagre. Ela sabia que existia um lugar onde o grande eu sou, o Filho de Deus, estava. Ela sabia que naquele dia poderia acontecer algo diferente com ela, e ela foi mesmo se arrastando para poder receber o seu milagre. Eu te falar, a maior besteira que você pode fazer da vida, na sua vida, é você se chatear aqui e se trancar na sua casa e viver o Cristo em casa. Tem muita gente que tem falado comigo, pastor, eu tenho me chateado muito com algumas pessoas na igreja, e aí agora eu vou ficar na minha casa. Não faça isso. É o pior movimento que você pode fazer. Sabe por quê? Porque o diabo, a primeira coisa que ele faz é te destacar. Depois ele começa a falar um monte de coisa para você. Ele começa a colocar um rancorzinho no seu coração. Ah, tá vendo aí? Você se destacou, ninguém na igreja te procura. Tá vendo aí? Você tá aí fora e teu pastor nem te liga. Ele não tá nem aí para você. E aí você vai recebendo isso. E você vai absorvendo isso. Daqui a pouco, sabe o que acontece? Você decide voltar para um lugar onde Deus te arrancou de lá. É a decisão. O diabo sabe muito bem como trabalhar. Agora, quando a gente está na comunhão, tudo muda. Tudo muda. Sabe por quê? Quando eu estou numa célula, alguém, quando eu estou fraquinho, naquele dia eu estou triste, alguém vai me impulsionar, alguém vai liberar uma palavra de fé sobre a minha vida, alguém vai contar um testemunho que vai me alegrar, alguém vai falar algo de Deus, vai me dar uma resposta de Deus, para que eu possa sair daquele momento que eu estou vivendo. Comunhão. A gente precisa hoje entender que a nossa vida tem que ser endireitada. Não desista de endireitar a sua vida. Eu lembro, quando eu conheci Jesus, eu tinha uns pensamentos muito errados acerca do Evangelho. Por quê? As pessoas falavam assim comigo, cara, você tem que ir para a célula. E aí eu falava, poxa, eu sei que eu tenho que ir para a igreja, para a célula. Mas aí as pessoas me cobravam, eu fui para a célula. Foi bênção na minha vida. Aí depois as pessoas falavam assim para mim, você tem que batizar. O batismo é um passo de fé importante. Aí eu falava, poxa, mas eu não vou batizar em pecado, eu estou lutando contra um monte de pecado ainda. Não, eu só vou batizar quando eu tiver 0-0 com Deus. E as pessoas, você nunca vai batizar então, meu amado. Olha as pessoas me impulsionando. Você precisa dar um passo de fé para que você possa romper algumas coisas na sua vida espiritual. E aí eu ouvi, falei, poxa, eu preciso batizar. Mas eu preciso fazer o que antes? Preciso casar. Aí as pessoas, você precisa casar. Eu falava, não, já moro junto. Amigado de fé. Como é que é? Amigado de fé, casado é. Não. Deus te deu uma mulher linda. Você vai ficar com ela amigado? Não. Você vai botar ela no seu nome. Falei, rapaz. Ô povo chato, esse povo da igreja, hein? Povo insistente. Os miseráveis estão aqui na frente. Aí vamos casar. Vamos casar. Casamos. Beleza. Vamos batizar. Batizamos. Ó, você tem chamado pastoral. Você vai ficar aí querendo ganhar dinheiro na engenharia, querendo viver a sua vida. Não, olha, você tem chamado pastoral. E aí tá bom, então tem que abandonar? Abandona tudo e serve ao Senhor. Ele vai te honrar. Abandonei a engenharia, fui para a teologia. Gente, o tempo todo as pessoas me impulsionando para eu fazer movimento. Sabe por quê? Comunhão. E essa comunhão foi importante para mim, para eu não desistir de Deus endireitar a minha vida. Por isso você precisa estar no meio da comunhão. Gente, é difícil? Muito difícil. Só Deus e eu sabemos. A Silvia não é difícil não, mas ela está rindo aqui, mas não é difícil não. É difícil, mas esse momento de comunhão nossa é importante demais. É o ferro afiando ferro o tempo todo. Para quê? Para que a gente não desista da nossa vida. Jesus quer endireitar a nossa vida. Não desista. A melhor fase da sua vida ainda não chegou. Deus preparou algo maior para você. Confie. A adversidade está te preparando para a maturidade. Você vai ser aquele que vai testemunhar
da glória e do poder de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre todas as coisas. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus está aqui. Hoje não é um dia normal. Essa igreja não é um lugar normal. Essa palavra não é normal. A sua vida não está normal. Pronto, é o ambiente certo para Jesus endireitar hoje. A sua história precisa ser endireitada em nome de Jesus. Mas em terceiro lugar, o que nós aprendemos com essa história? Nós aprendemos que ninguém sai da presença de Jesus da mesma forma que entrou. Ninguém. Pastor, onde está isso? Versos 12 e 13. Versos 12 e 13 dizem: ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. 18 anos sofrendo. 18 anos vivendo de uma forma humilhada. 18 anos olhando para o chão. 18 anos sem ter a possibilidade de olhar para o céu e perceber que tem um Deus cuidando dela. 18 anos sem poder colocar em prática aquilo que o Salmo diz para a gente, que nós devemos olhar para os montes. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ela não tinha essa possibilidade nem de olhar para os montes. Por quê? Porque a vida dela estava encurvada, ela só olhava para o chão. Vocês já perceberam que quando a pessoa está destruída, ela só anda olhando para o chão? Já perceberam isso? Já perceberam que a pessoa anda sempre assim encurvada? A pessoa só anda assim. O diabo ama isso. Chegou a hora de nós, o povo de Deus, estufarmos o peito e olhar para frente, olhar para cima e se lembrar que tem um Deus que cuida da gente, tem um Deus que se preocupa com a gente, tem um Deus que quer que vivamos a melhor vida, mesmo no meio do sofrimento dessa terra. Existe um Deus cuidando da gente. Agora, não pense você que você entra na presença de Jesus e você sai o mesmo. Não é assim. Pastor, então por que eu estou todo domingo aqui e minha vida não muda? É porque você, infelizmente, se transformou num frequentador de culto. Parabéns. Mas não é só isso não. Jesus precisa ser o rei da sua vida. Jesus precisa ser tudo que você tem. Jesus precisa ser aquele que você olha e coloca toda a sua expectativa nele. Jesus, ele precisa ser o seu Salvador, mas ele também precisa ser o seu Senhor. Tem muita gente que só transformou em Jesus em Salvador. Só conhece Jesus Salvador. Não, ele morreu pelos meus pecados. Tá bom, eu sei disso. Mas Jesus precisa ser o seu Senhor. Ele precisa comandar a sua vida. Ele precisa ser aquele que vai comandar a sua história de verdade. Comece a entregar de fato a sua vida nas mãos de Jesus, porque ninguém sai da presença dele da mesma forma que entrou. Essa mulher, ela chega na sinagoga, ela encontra com Jesus, e a partir disso, o passado de dor se transformou em testemunho. O seu passado de tristeza, de incerteza, agora é um momento de júbilo, é um momento de alegria. Por quê? Porque onde Jesus está, alguma coisa tem que acontecer. Você veio aqui para mais um culto ou você veio receber a sua vitória? Você veio aqui para mais um culto ou você veio receber a sua bênção hoje, o seu milagre? Você veio para mais um culto ou você veio para poder ouvir uma resposta do Senhor, para tomar uma decisão na sua vida? Jesus está aqui, e Ele está aqui. A gente sabe que por Ele estar nesse ambiente, nós não podemos sair da mesma forma. Toda a nossa vida, as áreas da nossa vida que estão encurvadas, precisam endireitar-se hoje, porque existe uma ordem de Jesus para isso.
Jesus hoje pode inaugurar uma nova estação na sua vida. O que precisa ser endireitado na sua vida? O que precisa? O que precisa acontecer hoje para que amanhã você testemunhe que foi Jesus endireitando sua vida? Você sabe muito bem e Ele também sabe. Agora, a minha pergunta é: você tem fé o suficiente para viver o seu milagre hoje? Você tem fé? Você acredita que hoje mesmo Ele pode mudar a sua história? Ele pode mudar a sua trajetória? Ele pode fazer com que você saia daqui louvando, glorificando, igual o coxo da Porta Formosa. Ele entra no templo pulando de alegria. Ele entra dizendo: olha, Ele me curou. Eu não sei nem o nome dele, mas Ele mudou minha vida. Tem muita gente que até sabe o nome dele, mas não coloca nada em prática daquilo que aprende aqui, ó. Porque saber quem Jesus é, até o diabo sabe. E ele continua sendo diabo. Nós precisamos de verdade entregar nossa vida para Jesus. De verdade confiar em Jesus. De verdade colocar expectativa nele. De verdade pedir para que ele possa endireitar as nossas vidas. Você quer viver isso hoje? Você quer de verdade? Curve sua cabeça então, eu quero orar por você. Se alguém aqui hoje toma a decisão mais importante de clamar para que o Senhor endireite sua vida, eu quero que você repita uma oração comigo, aí onde você está. Não precisa repetir em voz alta. Repita no seu coração assim: Senhor, eu te peço, Pai, que o Senhor possa endireitar a minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu tiro a expectativa de tudo que eu coloquei em cima de mim, nos meus braços, na força dos meus braços, e coloco tudo no Senhor. Que o Senhor possa cuidar da minha família. Que o Senhor mude a minha história. E hoje, eu já quero sair daqui para testemunhar dos grandes feitos do Senhor na minha casa. Dos grandes feitos do Senhor na minha história. Dos grandes feitos do Senhor na minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados. E aceito Jesus como único e suficiente Salvador da minha história. Escreve meu nome no livro da vida hoje, Senhor. E eu saio daqui para viver um novo tempo contigo. É a minha oração em nome de Jesus. Amém.